Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, muito bem, antes de eu dar continuidade nesse vídeo, né, para as pessoas que falam que o Fábio é um terrível cara que odeia animais, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a Aika, ela tá indo para um aninho, né? Para algumas pessoas dizerem, que ele arranjou um cachorro só para fazer o vídeo. Veja aí que quando eu peguei ela, filhotinho, né, eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram, veja aí. Então, agora ela tá indo para um aninho, né? Ela é muito belezinha, ela é muito bagunceira e faz parte, né? Tipo, companheirinha, enfim, é um cachorrinho, um animal de estimação. Eu sempre tive cachorro, né? Durante a minha vida, vez ou outra, sempre na minha família sempre teve cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro, né? Então isso aqui é a atual companheirinha. Dá caixa. Muito bem, pessoas, por que eu decidi então fazer esse vídeo e falar sobre animais mais uma vez? Porque ultimamente aconteceram alguns questionamentos em lives lá no Terça Livre, etc., onde de novo pessoas falam sobre a questão da importância dos animais, seres humanos, etc. Então nesse vídeo aqui eu vou levantar alguns pontos, tá, sobre essa questão. E antes de mais nada é necessário entender algumas coisas. Por exemplo, pessoas chegam aqui e falam, mas acontece que eu sou de direita e sou vegano. Sou de direita e milito sim a favor dos animais. Você observa que essas pessoas não entendem absolutamente nada do que está acontecendo. Porque assim, acreditam que direita é coisa boa, esquerda é coisa ruim. Dividem as coisas dessa forma e acham que pelo fato de ter adotado uma bandeira de direita, isso a deixa imune a qualquer tipo de ideia ou coisas que sim, são usadas pelo pessoal da esquerda. Mas nós temos que entender hoje em dia que o fato da pessoa se dizer de direita não quer dizer que ela seja necessariamente uma pessoa boa e que ela realmente esteja militando ou fazendo coisas que existe assim efeitos práticos e bons para a recuperação da cultura, da nação, etc, etc. Por exemplo, a esquerda ela usa, né, de grupos de minoria para poder alavancar as suas ideias, os seus projetos, as suas leis e os seus métodos de controle. Você usar animais para promover o mesmo é a mesma coisa. Então não adianta você chegar aqui no meu canal e falar assim, eu sou vegano, isso que você está falando é um absurdo, porque eu sou de direita, eu apoio o Bolsonaro. Grande merda. Porque nós temos que entender o seguinte, nós estamos combatendo o mal. Nós estamos combatendo o pensamento, o movimento revolucionário, que é um pensamento que dali sai assim inúmeras ramificações, que pode adotar vários movimentos, vários nomes e dessa forma enganar as pessoas. Esse é o ponto. Esse vídeo aqui será voltado também mais para as pessoas religiosas, principalmente esse povo católico, que apoia certas ideias, como por exemplo a tal causa animal, ou causas veganas, ou esse ambientalismo doido que nós vemos por aí. Antes de mais nada, nós temos que entender alguns pontos. Para que as pessoas aceitem o mal, ele precisa vir disfarçado de bem. Você nunca vai conseguir pegar um peixe se você não colocar minhoca no anzol. Então, esse suposto bem que é apresentado por essas ideias do mal, é ali que as pessoas são enganadas. É ali que eles caem na lábia do inimigo. E isso não interessa, meu camarada, se você se auto-intitula de direita, se você se auto-intitula apoiador de Bolsonaro ou de fulano ou de Beltrano. Não me interessa se você é católico ou se você é evangélico, não me interessa. Existem algumas ideias que passam para as pessoas na intenção de promover um bem. Essas pessoas acreditam nisso e na verdade estão esperando apenas o anzol. Mal elas sabem que em breve o anzol chegará, como aconteceu com o nosso país através do PT. Há muitos anos atrás, o PT
né, não só o PT, mas o movimento revolucionário, foi modificando o pensamento das pessoas para que as pessoas aceitassem, né, a ascensão do poder desse pessoal petista. O que aconteceu com o Brasil? Desgraça. E essas ideias promovem isso. Não me interessa se você acha a ideia linda. Não me interessa se você acha que a ideia é para um bem maior. Você precisa aprender a compreender muito bem o que você está defendendo. Então, sobre a questão animal, que é o foco desse vídeo, e também sobre a questão das mulheres, porque as mulheres então defendem assim, com tanta veemência, com tanta força, né, os animais, mas não todos os animais, os pets, né? Então vejam só, o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a questão animal. Catecismo da Igreja Católica 24:17. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. E, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para a cura ou salvar vidas humanas. 24:18. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. E igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. 24:57. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes devem benevolência. Podem servir para a justa santificação das necessidades do homem. Então, muito bem, nós observamos aqui alguns pontos que são realmente importantes sobre a questão animal. Tá? Então nós temos que entender que sempre o mal, ele precisa parecer algo bom para que as pessoas possam comprá-lo. Porque ninguém compra simplesmente o mal quando ele se apresenta como mal. Então nós precisamos entender que esses movimentos revolucionários, a causa animal, causa vegana, causa ambiental, tudo mais, sempre nós vamos encontrar aquele traço que é verdade. Essas ideias, elas possuem em si alguns pontos que sim, são verdades, mas a ideia em si não é uma ideia verdadeira. Então, como por exemplo, nós temos sim no mundo pessoas que são racistas. Nós temos no mundo pessoas que odeiam e matam homossexuais. Nós temos, assim, pessoas que se juntam para realmente fazer mal a outras pessoas pelo fato de outras pessoas, assim, possuírem algum tipo de diferença ou algo que não faz com que elas sejam inseridas dentro daquilo que é considerado uma sociedade normal. Então nós temos também pessoas que abusam de animais, pessoas que usam de animais de maneira indevida, que sim, estão cometendo algo que vai contra a dignidade humana. Então observem que quando um ser humano ele faz algo que sai fora daquilo que é aceitável como o limite para o uso dos animais a favor da espécie humana, ele comete algo contra a sua própria dignidade. Então nós temos que seja pessoas ou empresas que sim abusam de alguns pontos e fazem dos animais algo assim deplorável, que não está de acordo com a ordem e com aquilo que foi estabelecido. Nós precisamos ter a consciência disso. Então existem verdades, mas a ideia e o movimento ele não é verdadeiro. Por quê? Nós vamos usar desses princípios verdadeiros, dessas ideias, dessas coisas que acontecem, né, desses pontos que são verdadeiros, para comover e mover as pessoas a fazer aquilo que nós estamos mandando. É assim que funciona. Então nós vamos chegar para algumas pessoas e falar que existe um grande genocídio de animais. Dessa forma as pessoas vão comprar essa ideia. Porque o ser humano ele tem essa capacidade de proteger o mais frágil, proteger o mais fraco. É muito comum um ser humano observar uma situação onde existe um fraco ou aquilo que é mais frágil sendo reprimido ou destruído, o que quer que seja. Nós temos não precisamos defender, nós percebemos uma ação covarde, né, pelo menos dentro daquilo que nós consideramos uma pessoa normal,
ela tende a defender o mais fraco. Mas o problema é que esse sentimento, esse amor que nós temos pelos animais, ele é usado contra nós. Porque através dessa comoção, né, desse sentimento, desse amor que nós temos pelos bichinhos, eles vão alegar que existe monstros que estão destruindo a vida animal. Então as pessoas começam a achar que todas as empresas e todas as pessoas que não compartilham da mesma ideia de defesa dos animais são todas aquelas pessoas que estão promovendo a destruição do reino animal e também do mundo. Nós precisamos entender que, como está escrito no Catecismo da Igreja Católica, o uso dos animais para o bem-estar dos seres humanos é justo. E é para isso que existem os animais. Vejam bem, como a dignidade humana e o ser humano está acima dos animais. O ser humano, ele possui uma alma e ele vai viver para sempre. Os animais não. Os animais, eles possuem, vamos assim se dizer, uma alma que os anima, ou seja, a alma de ânima, que ela cessa com a sua morte. Então, os vegetais também são seres vivos, que ali eles crescem, nascem e morrem, mas ali eles deixam de existir. Coisa que não acontece com os seres humanos. Inclusive, o sacrifício de Cristo é para que as pessoas tenham vida eterna. Logo, Cristo morreu por causa e para os seres humanos, para salvar as vidas das pessoas, mas a salvação da vida proposta na morte de Cristo é a salvação eterna. Logo, o ser humano, ele tem uma alma imperecível. O ser humano, ele tem essa capacidade, ele é algo a mais do que os animais, e isso é óbvio. É só você observar com um pouco mais de calma as Escrituras, inclusive a paixão de Cristo. Então, quando as pessoas colocam os seres humanos e os animais assim no mesmo nível, estão cometendo um grande erro. Quando Deus promoveu e fez toda a criação, né? Deus fez toda a criação, ele fez o homem e todos os animais. Porém, o homem se sentia só. O homem, ele não encontrava em todas as outras criaturas aquilo que era carne, né, da sua carne, sangue do seu sangue, ou seja, aquilo que estava à altura para ser a companheira, para que ele não se sentisse só. Então Deus fez a mulher. Então o homem, ele é para a mulher como a mulher é para o homem. Então essas pessoas que acham que existe um amor, né, ou algo que possa colocar o animal assim no mesmo patamar de um homem, de um ser humano, está cometendo um grande erro. Como nós vemos, por exemplo, hoje em dia, grandes absurdos de pessoas que se casam com animais, têm relações com animais. Isso está, assim, totalmente distorcido, está indo totalmente contra a ordem, sem contar que é um pecado grave. Então, eles vão usar desse aparato, desse amor que nós temos pelas criaturas, e isso será usado contra nós, como geralmente esses outros movimentos fazem. Nessa questão de você fazer o que é certo, na questão de defender o mais fraco, eles vão criar essa situação mentirosa, esse caos que não existe, e vão falar assim, ó, existe um caos, estão destruindo, estão matando e acabando com os animais. Então você tem que seguir isso que eu estou ordenando, para que você possa então salvar o mundo e salvar os animais. É assim que funciona. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre o que a ONU declara que as pessoas devem fazer para salvar o mundo. E entre várias informações que tem nessa lista que vem da ONU, nós temos então a causa vegana, onde eles falam que os seres humanos precisam parar de comer carne, parar de ter filhos, parar de ter carros e várias outras coisas, porque senão nós vamos destruir o mundo. E essa questão ambiental, ela tem uma ligação muito forte com essa questão animal, porque é algo que não é muito difícil de você convencer pessoas de qualquer parte do mundo. Alguns outros movimentos que você precisa usar para enganar pessoas, você tem que trabalhar às vezes alguma questão regional, alguma coisa da cultura local de determinados países e determinadas regiões. A questão ambiental e animal não, você pode usar isso em qualquer lugar do mundo e isso funciona de uma maneira muito fácil, porque você coloca medo nas pessoas. Você fala assim, ó, é o seguinte, essas ações estão promovendo o fim do mundo. Se você não fizer nada, o mundo que você conhece vai acabar e todos vão morrer. Pronto, a pessoa fica morrendo de medo e faz qualquer coisa que essas pessoas mandarem. É assim que funciona, é simples assim.
E também nós temos um outro ponto, que através dessa questão de proteção animal, você vai aumentando o poder do Estado, porque quanto mais as pessoas pedem leis e proteção para os animais, o Estado consegue formular mais leis e assim ele consegue controlar ainda mais a vida das pessoas e tirar da reta os seus inimigos. Por exemplo, eu também fiz um vídeo aqui no meu canal de uma lei que eles estavam querendo passar, que será então proibido você acorrentar o seu animalzinho, né, lá na corrente, no quintal, o seu cachorrinho. Você não vai mais poder fazer coisas assim. Você, sei lá, o cachorrinho tem que ficar preso por algum motivo, você está tirando o carro da garagem, ou você vai lavar o quintal, sei lá. Se você acorrentar o seu cachorro e alguém fizer algum tipo de denúncia, você pode ir até preso por esse tipo de ação. Então para que servem essas leis? É que com todas essas leis que o Estado vai criando, com base nesses movimentos sociais, movimento LGBT, movimento racial, movimento feminista, movimento animal, você tem várias oportunidades de tentar ferrar ou destruir a vida daquelas pessoas que cruzam o seu caminho. Por exemplo, vamos pegar Bolsonaro. Eles não conseguem encontrar então culpa no Bolsonaro no sentido de corrupção. Bolsonaro nunca participou desse jogo sujo de corrupção que nós sabemos que existe. Ele nunca pegou o dinheiro dos outros, ele não participa dessa roubalheira toda. Então não temos como acusá-lo disso. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos acusar daquilo que nós criamos, dos espantalhos que nós criamos. Então nós vamos criar um espantalho do Bolsonaro e vamos chamá-lo de quê? De racista, homofóbico, xenofóbico. Então, por exemplo, se você pega um cara desse, que é lá um inimigo desses caras que estão no poder, e você não consegue enquadrar ele em nenhum tipo de crime, que você já inventou essas leis absurdas. Mas de repente, eles pegam lá na casa do Bolsonaro um cachorro acorrentado. Pronto, isso é crime, então nós podemos pegar o Bolsonaro e levá-lo então para a cadeia. Vocês conseguem perceber como é que funciona, como esse jogo é sujo? E as pessoas são feitas de idiota, porque eles compram uma ideia acreditando que essa ideia é boa, mas na verdade existe essa intenção ruim. É esse o jogo. E nós temos um outro fator assim de extrema importância. E isso vocês podem observar. Não, o que eu quero dizer aqui, o que eu devo dizer também aqui nesse vídeo é o seguinte: eu não estou obrigando você a acreditar em mim. Você faça o que você achar melhor. Eu sei que com esse vídeo pessoas vão sair do meu canal, pessoas vão se sentir ofendidas, mas é aquilo que eu falo, o meu canal ele não está aqui para agradar a todos, porque isso é fórmula para o fracasso. É muito fácil sentar aqui e sempre falar mal do PT, falar mal do Lula, porque isso está óbvio. Que esses são os criminosos, canalha, cadeia. Isso é fácil. A mudança do nosso país ela acontecerá de fato quando nós mexemos e tocarmos nos assuntos que envolvem as questões comportamentais que cada um de nós vive no nosso dia a dia. É por isso que eu sou tão odiado, principalmente por esse pessoal vegano, pessoal que milita por causas animais e até esse povo retardado da Terra plana. Porque envolve nisso questão comportamental, onde a pessoa ela precisa mudar os seus hábitos, ela tem que sair daquilo que ela está presa para poder entender o que está acontecendo. E quando a pessoa abraça uma coisa, ela acredita que está certa naquilo que ela está fazendo. E isso é muito forte na questão animal, por quê? Isso também acontece com os homens, mas eu preciso ressaltar esse ponto que é de extrema importância, que envolvem as mulheres. Vejam bem, todo ser humano, eu não estou excluindo nenhum, todo ser humano, toda mulher, ela é mãe, e todo ser humano, homem, ele é pai. Toda mulher madura é mãe e todo homem maduro, ele é pai. Isso está na nossa natureza, e isso é imutável. Mesmo que você não tenha filhos, você é pai e você é mãe. Então aquelas pessoas, por exemplo, que são sacerdotes, eles são pais espiritual. Então você é um pai espiritual de outras pessoas. Mas eu sou casado e não posso ter filhos. Então você tem que ser mãe ou pai espiritual de outras pessoas. Você pode pegar o exemplo, por exemplo, de Madre Teresa. Madre Teresa não era mãe, mas ela direcionava, como diz no Catecismo da Igreja Católica, o amor que ela tinha, ou seja, a sua vocação de mãe, que toda mulher tem, para outros seres humanos. Então aqui nós temos um grave problema, que é um agravante extremo nesse caso, que é o seguinte: com toda essa destruição da sociedade, a destruição da família, a inversão de todos esses valores, as pessoas elas estão perdidas. As pessoas elas não conseguem formar família,
tem extrema dificuldade em encontrar pessoas que estejam interessadas a formar uma família, casar, etc, etc. Só que tem uma coisa que nós não podemos mudar, que é isso que vem na nossa natureza humana, esse instinto paterno e materno. Isso não tem como mudar. Você pode fazer leis, você pode assim dar falsas liberdades para as pessoas, apontar o prazer acima de tudo. Isso, a única coisa que vai dar é merda. Porque essa necessidade humana de ser pai e mãe será direcionada para outras coisas. Principalmente essas pessoas que tiram Deus do foco principal. Ou aquelas pessoas que nem acreditam em Deus. Ou moldam Deus dentro daquilo que ela acha que Deus deveria ser. O que vai acontecer? Esses instintos, essas coisas naturais que nós temos, será direcionada para coisas erradas. Então aí nós teremos então uma grande desordem, que é exatamente o que acontece com essas mulheres que defendem animais. Façam a prova, procurem na internet coisas que estão relacionadas às causas animais. Observem os comentários. Você vai ver que a maioria que está lá defendendo, brigando e falando assim, extremos absurdos em cima da defesa e da questão animal são mulheres. Por quê? Porque elas estão direcionando para os animais essa maternidade. Então aquilo que deveria ser direcionado para os seres humanos, para a defesa dos seres humanos, elas estão direcionando para os animais. E como mãe tem esse zelo, esse lance da proteção, carinho, elas brigam com unhas e dentes por causa de cachorro. Porque elas estão direcionando a sua maternidade para os animais. E isso não tem como você fugir disso. Se você é mulher, você é mãe. Quer você tenha filhos ou não. Então você só vai se sentir completa e você provavelmente será mais feliz se você abraçar a sua maternidade da maneira correta, que é direcionar o seu amor para os seres humanos. Você pode observar nas ações de Madre Teresa, que é o exemplo que eu já devo dar de novo, como ela se sentia cheia e satisfeita quando ela cuidava dos seus pequeninos. Isso é evidenciado assim na mídia, na internet? Claro que não, porque isso mostra a ordem, mostra a verdadeira beleza e a real natureza do ser humano. Isso precisa ser escondido. Então nós temos assim, pessoas destruídas, pessoas carentes, porque a destruição da família promoveu muitos seres humanos que nascem, simplesmente são jogados no mundo, sem pai, sem mãe, sem família. E nós vamos ver, assim, que grande parte dessas pessoas que tem esse desespero em defender animais, principalmente as mulheres, nesse caso que eu estou evidenciando, tem uma grande carência paterna, que já faz parte desse processo de destruição familiar já de longos anos. Então, são pessoas carentes que estão direcionando a sua maternidade de uma maneira desordenada para aquilo que não merece, não que não mereça carinho, né? Não que não mereça cuidados, porque nós devemos sim cuidar dos nossos animais, dos nossos bichinhos, assim diz o catecismo da Igreja Católica, e assim é óbvio, nós temos uma responsabilidade para com os nossos animais, como eu tenho para com a minha cadelinha. Então são coisas que nós precisamos fazer, mas os animais eles não devem receber esse carinho materno. Somente os outros seres humanos que merecem esse carinho materno ou paterno. E os homens a mesma coisa. Não nessa mesma pegada feminina, mas os homens também pegam o animal como um companheiro, ou como, sei lá, um guerreiro que está ao lado, ele tem uma outra visão, mas é uma visão paterna. E como também existe todo esse problema de carência de família, etc, etc, eles também acabam direcionando essa paternidade para o animal. Então também é comum observar nesses comentários, nesses posts e coisas que envolvem animais, homens defendendo também animais como se fossem melhores que os seres humanos. Tá? Isso não existe, por vários motivos que eu já citei aqui nesse vídeo. E enquanto isso nós temos o avanço da cultura da morte, que nós vemos assim, às claras, bebês doentes sendo assassinados pelo Estado. E o que essas ONGs em defesa dos animais fazem para impedir esse tipo de coisa? Esses movimentos, animais, veganos, ecologistas, essas porras todas,
tem um objetivo claro de desvalorizar a vida humana, onde essas pessoas promovem constantemente que o ser humano é uma praga que precisa ser exterminada. Então nós temos que observar o seguinte: quando a pessoa ela se coloca numa posição de que está promovendo um mundo melhor, essa é a base do pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário é a proposta que uma pessoa leva que vai trazer então um mundo melhor. Então existe uma contradição interessante aí. Essas pessoas que ao mesmo tempo militam, alegando que existe um mal que precisa ser combatido, e esse mal se chama ser humano, nós temos então que acabar com esse mal, que é um câncer que está destruindo a terra e matando os animais. O ser humano é ruim, como aquela maldita frase que dizem por aí, prefiro bicho do que gente. Então, se o ser humano é algo tão terrível, e essas pessoas militam a favor disso, elas deveriam dar o exemplo, que é então acabar com a própria vida e dessa forma abandonar o planeta para que ele então possa sobreviver. Agora veja bem, se você fala que o ser humano é um grande mal da Terra, se você alega que o ser humano é um grande mal que destrói a vida dos animais, e você não tem interesse em abandonar essa vida para que as coisas voltem no lugar, você então está promovendo a ideia de mundo melhor, mas no sentido de que as outras pessoas que morram, não eu. Então o que você se torna quando você defende uma causa dessa, só que não está disposta ou disposto então a morrer por essa causa? Você é um agente revolucionário. Então você já foi enganado e você tem esse pensamento que você está promovendo ações que vai assim trazer um mundo melhor. Nós temos que entender uma coisa: o mundo melhor ele só vai existir, ou o mundo menos ruim, porque esse mundo aqui é vale de lágrimas, nós nunca vamos encontrar a perfeição aqui. A única coisa que nós podemos fazer é tentar construir ou promover um mundo melhorzinho. Buscar algo melhor, você tem que entender que o sacrifício pessoal é o que importa. Então o mundo, a chave para o mundo melhor começa dentro de nós, com sacrifícios, e abraçar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que obviamente é difícil, mas também extremamente gratificante. Então é muito fácil você militar por animaizinhos, querer fazer casa para adotar animaizinhos, pegar animaizinhos no colinho. Por que isso não é promovido para os seres humanos? Que se existe um agente que promove modificações do mundo, é o ser humano. Somente ele. Nenhum animal tem esse poder. Você nunca ouviu falar de um animal que tomou o poder e mudou alguma coisa. Você nunca ouviu falar, né, de algum animal que promoveu uma grande invenção que melhorou a vida das pessoas. Isso não existe. Então, se você pretende promover um mundo melhor, você precisa primeiro resgatar a espécie humana. Através do resgate da espécie humana, nós podemos então amenizar até esse lance de algumas pessoas que sim, promovem atrocidades contra animais. Eu acho interessante porque eu nunca vejo essas pessoas que promovem e passam para frente coisas assim, que envolvem um animalzinho. Elas nunca mandam para frente com a mesma comoção o caso do bebê Alfa que foi assassinado pelo Estado. Essas pessoas não se preocupam com a morte humana. Esses que se dizem cristãos, que estão sempre prontos a defender os animais, não se comovem nem um pouco com os milhares de cristãos que são mortos todos os anos pela mão do Estado Islâmico. Se preocupam em promover, assim, debaixo de lágrimas, aquele vídeo que tem uma pessoa tirando um cachorrinho da água. Isso é inversão de valores. Isso é rebaixar a própria espécie. Isso é dar abertura para a cultura de morte e permitir que o mal tome conta da vida das pessoas. E é isso que está acontecendo. É bíblico que até mesmo aqueles que são os mais sábios seriam enganados por essa lábia suja. E é isso que está acontecendo. Agora, será que você não está sendo enganado? Será que você é tão inteligente assim? Será que você já descobriu realmente tudo? Será que a causa animal, a causa vegana ou a causa ambientalista que você defende, ela é tão verdadeira? Procure pesquisar sobre essas causas e tentem observar
o que essas causas já promoveram para favorecer algo em prol da vida humana? O que eles já promoveram para impedir que o Estado assassine crianças, como esses canalhas estão fazendo? Porque além de matar dentro do ventre, agora eles querem matar depois que a criança nasce. E com isso nós vamos abrir então para a eutanásia. Então nós estamos criando algo que pode ser aplicado para o extermínio de qualquer tipo de pessoa, desde que essa pessoa, esse grupo não seja interessante para determinado estado ou determinado grupo que tem um tipo de poder em mãos. É isso que está acontecendo. Nós estamos dando glória, enaltecendo os animais e ao mesmo tempo rebaixando cada vez mais a vida humana. Então o que acontece com os seres humanos? Foda-se. Mas não toquem nos cachorrinhos, não toquem nos gatinhos. Isso não pode. Agora o ser humano pode fazer o que você quiser. Meus amigos, a humanidade vai colher o que está plantando. E para fechar esse vídeo, eu preciso deixar aqui, assim, lição de casa mesmo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, além do vídeo que eu falo sobre as ideias que a ONU agora, primeiramente, apresenta como sugestão, depois será imposição. Vou deixar o vídeo onde eu falo sobre a lei da corrente. Vou deixar os vídeos do Padre Paulo Ricardo, onde ele fala sobre a importância da paternidade e da maternidade. Vou deixar vídeos onde ali é abordado os assuntos da questão da alma animal, sobre a questão essa loucura que gira em torno dos animais. Então assim, vocês precisam assistir esses vídeos. Vou deixar algumas outras coisas para complementar, que eu já fiz dois vídeos sobre isso, onde ali falamos sobre a questão da soja, desse mal que é a soja, para evitar a questão da carne. Onde eu também falo sobre a questão da importância de comer carne, que isso é extremamente claro pós-Segunda Guerra Mundial, quando os americanos levaram até então o povo japonês o consumo de carne vermelha, onde até a estatura dos japoneses aumentaram com o passar dos anos, depois que foi inserido então o consumo de carne vermelha, que ao contrário do que esses canalhas propagam por aí, é algo sim que faz bem para a saúde humana e é até mesmo necessário, para que nós possamos acabar com essa farsa vegana que tentam colocar na cabeça das pessoas. Que também temos aquele caso do casal que matou o próprio filho de fome, pois queria dar uma alimentação saudável. E ao invés de dar leite, davam água de coco. Então assim, eu vou juntar todas essas matérias e links, vou deixar na descrição desse vídeo. Então eu peço que vocês estudem sobre esse assunto, escutem esses vídeos sobre esse assunto e tomem muito cuidado. Porque nessa ascensão da direita, nessa ascensão de mudança do país, nós tivemos então muitos assuntos que foram expostos e caiu a máscara de alguns movimentos. Essas máscaras caíram. Então ficou em evidência a farsa do movimento racial, a farsa do movimento LGBT, a farsa do movimento feminista, que muitas pessoas ainda abraçam, mas ficou evidente que são pessoas malucas, são ideias suicidas, são ideias assassinas. Só que não entrou na pauta essa questão ecológica, vegana e animal. Mas com o tempo ela vai ganhar força. E eu não sei se ela vai dar tempo de ser desmascarada pela força que as pessoas abraçam essa causa. Porque, como eu disse, implica com essa questão de sentimento, de amor para com os bichinhos, onde esse sentimento é usado contra nós, a questão materna e a questão paterna. Enfim, eu sei que foi um vídeo longo, mas um vídeo extremamente necessário. Vocês precisam ouvir os vídeos que eu vou deixar na descrição e também se inteirar sobre esses outros assuntos que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E se for o caso, eu retomo esse assunto dos animais, porque eu acho assim de extrema importância, beleza? Enfim, estarei encerrando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!